No vídeo de hoje eu vim trazer mais uma resenha aqui para o canal, que eu sei que vocês gostam bastante quando eu trago resenhas por aqui de material de desenho, porque, claro, acaba sendo muito útil para quem está com dúvida na hora de comprar material. E hoje eu vim trazer uma resenha dessa super caixa de lápis de cor da Compactor. Eu já tenho uma dessa aqui que eu já usei bastante, então eu vim trazer essa aqui que tá fechadinha para abrir junto com vocês. Ou seja, hoje a gente vai ter uma resenha completa, acho que vai ser um pouco mais longa, porque são 48 cores, vou fazer o teste de cores, de misturas também. Vou testar a ponta do lápis também, que é muito importante. E vamos combinar que essa caixa aqui, ela é super linda, para ver aqui bem o destaque do nome da marca, em amarelo e branco. E uma coisa que eu achei interessante aqui é esse a ponta fácil aqui, ou seja, eu vou mostrar também como os lápis se comportam na hora de apontar. Aqui nós temos Nail Pen, que é a linha desses lápis de cor. Claro que tem o Nail Pen também da Compactor, de canetas hidrográficas que eu tenho por aqui também. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha também das canetas hidrográficas da Compactor por aqui, é só você deixar aqui no comentário. E são lápis em formato hexagonal, que até melhora um pouquinho para você pegar na hora de colorir. E a ponta é 2,9 milímetros, não é tão grossa nem tão fina também. Antes da gente começar essa resenha, eu te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E caso você ainda não me conheça, eu sou a Lu. E por aqui no canal eu posto conteúdo sobre desenho, criatividade e também resenhas de materiais de desenho. Peço também para que você já curta o vídeo agora no começo, para que o YouTube recomende para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, assim como você. Agora vamos abrir a caixa. Eu devia ter pegado um estilete. Vou pegar um estilete aqui, porque essa caixa, como eu falei, ela ainda tá lacrada. Então eu vou abrir junto com vocês para mostrar como que ela é na hora de abrir, que tem aqui um push. A primeira vez que eu fui abrir essa caixa, eu achei que eu não ia conseguir abrir, eu confesso. Mas ela é totalmente diferente. Tem esse push aqui, eu acho que dá pra ver bem aqui na câmera. Tem esse push aqui na parte de trás também. E você não vai abrir aqui pela frente. Foi o erro que eu cometi a primeira vez que eu abri essa caixa. Tentei abrir por aqui e os lápis não saem. Você vai, deixa eu fechar aqui de novo. Você vai puxar essa parte aqui de trás e a caixa, ela vai saindo. Como são muitas cores, é como se fossem duas bandejas de papel para organizar melhor. É só você ir puxando e sai meio que essa bandejinha aqui de papelão. Aí você se pergunta, como que agora eu tiro as outras cores? Você vai vir aqui, só um minutinho, que é só puxar essa segunda bandejinha aqui. É muito lindo. Eu fiquei encantada com essa caixa, porque são muitas cores. Caixas que vem 48 cores, a gente tem uma variedade enorme de cores. Deixa eu colocar aqui, aqui não sai. Aí eu vou colocar só um prendedorzinho aqui para vocês poderem visualizar melhor as cores. Aí vai ficar tudo aberto. Olha só que coisa linda essa variedade de cores, essa paleta de cores aqui da Compactor. Nós temos aqui nessas 48 cores, muitos tons de verde, de azul aqui ainda nessa parte de cima. Temos o branco, que é muito interessante ter o lápis branco na caixa de lápis de cor para a gente fazer a mistura de cores. E uma variedade aqui também de amarelos, nesse tom aqui um pouco mais clarinho, salmão. Então dá pra gente fazer várias misturas de cores com esses lápis e dá pra ter muitas possibilidades. E o que eu achei interessante também é que vem em dois tons metálicos. O link dessa caixa de lápis de cor eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. E ela tá custando, eu pesquisei hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, entre R$ 49 a R$ 59 lá na Shopee.
Agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para fazer um teste com essas cores, porque são muitas cores, então vai demorar bastante. Eu vou fazer aqui nesse sketchbook, que também é lá da Compactor, então eu já recomendo bastante esse sketchbook, porque ele é muito bom. Vou deixar o link dele aqui na descrição também. E vou fazer o teste de cores e depois eu volto aqui para falar para vocês sobre algumas considerações sobre esses lápis. Como eu disse, são lápis que eu já tenho um certo costume com eles, já usei para fazer alguns desenhos, mas eu vou testar aqui juntamente com vocês para mostrar mais na prática e vou fazer um desenho também para finalizar o vídeo. Vou fazer algumas misturas de cores e falar realmente sobre esse aponta fácil que veio na caixa, então vou fazer um teste apontando o lápis aqui junto com vocês também. E depois do teste feito, agora eu vou falar melhor sobre a pigmentação dos lápis, a mistura de cores, que eu já fiz um pouquinho de teste aqui, mas eu vou fazer um teste mais aprofundado a partir de agora. A ponta, se ela realmente é resistente, e sobre a maciez. Primeiramente, com a paleta aqui já toda aplicada sobre o papel, todas as 48 cores, eu fiz o teste de uma por uma aqui, como vocês podem ver nessa folha aqui do meu sketchbook. E eu vou falar sobre a pigmentação. E sim, eles são super pigmentados. Eu sempre gosto de fazer testes de cores com lápis de cor dessa forma. Mais livre, mais solto, bem rabiscado mesmo. E eu gosto de começar com a cor mais intensa, forçando mais o lápis no papel e fazendo um degradê, como você pode ver aqui. Dá pra ver que ele é muito intenso quando você aperta a ponta aqui no papel. Até na folha de trás eu apertei tanto que esse ursinho aqui acabou saindo um pouco a cor nessa folha aqui. Mas ele tem uma ótima pigmentação, então dá pra cobrir super bem alguma área que você for colorir. Eu achei mais interessantes os tons quentes, que são super vivos, como esse amarelo e esse laranja. Também eu achei muito lindo esses tons de azul aqui. Só que o que mais me surpreende nessa caixa de lápis de cor é que o preto, ele é super intenso. Eu sempre uso preto só para fazer mais alguns detalhes, eu não uso mais tanto para fazer sombreamento, mas eu adoro usar esse preto aqui da Nel Pen, do lápis de cor da Compactor, para fazer alguns detalhes, dar mais destaque, porque esse preto é muito bonito. Também gostei que veio esses tons metálicos de dourado e de prata, que realmente é metálico mesmo, porque às vezes o lápis pode prometer no caso o tom metálico, mas não entrega tanto. E outra coisa interessante, deixa eu pegar só um lápis aqui, eu vou pegar esse verde água, é que o corpinho do lápis ele é inteiro, com a cor correspondente à ponta dele, a cor dele. Isso eu esqueci de mostrar antes de fazer o teste de cores, que eu gosto de mostrar bastante sobre isso. E a cor chega muito próxima, porque tem alguns lápis por aí que a mina é de uma cor e o corpo dele, que representa a cor que ele é, não chega tão perto da cor. Pelo lápis ser hexagonal, ou seja, ele tem 6 lados aqui para ajudar na pegada na hora de estar colorindo com ele. Isso ajuda bastante para o lápis não ficar escorregando tanto da sua mão na hora que você está usando. Vou fazer um pouquinho de teste de mistura de cor, vou aproveitar que eu já tô com esse aqui na mão, vou pegar
algumas outras cores que são um pouco diferentes, só pra gente ver a mistura mesmo. Eu achei essa cor aqui muito bonita, por isso que eu vou pegar ela. Eu vou fazer aqui um teste bem rápido, mas sem forçar tanto o lápis no papel. Essa cor aqui, ela é tão clarinha que quase não dá pra ver. Mas eu achei essa cor muito bonita, dá pra você usar bastante quando for colorir pele. Pele bem mais clara, sabe? Então, fica interessante pra fazer uma mistura de cor, quase que nem um branco. Vou aproximando aqui. Vou fazendo aquele mesmo esqueminha do degradê. Como esse aqui é um amarelinho bem suave, dá pra ver que ele mistura bem, sim, as cores. Eu tô forçando um pouquinho mais. E dá pra ver, eu vou aproximar quando for colocar na edição do vídeo, que eu fiz uma camada aqui com esse tom um pouquinho mais roxo, bem clarinha, e duas camadas aqui no caso, desse amarelinho bem suave. E dá pra ver que deu meio que uma rosadinha. Eu só senti falta de uma coisa aqui nesses lápis que eu vou confessar, que é ter nome para as cores. Eu acho interessante, quando a caixa de lápis vem, não tem assim, nem aqui na caixa no caso, né? A caixa ilustra mais os lápis e também algumas ilustrações representando que foram feitas com os lápis. Mas eu acredito que seria interessante a gente ter o nome das cores, por exemplo, em outras caixas que vem aqui escrito, por exemplo, eu tenho esse laranja aqui que fica mais fácil de mostrar. Vem escrito laranja, laranja claro, laranja escuro, no caso. Tô fazendo agora essa mistura bem assim, vibrante, super vibrante desse laranja com o verde água. E dá pra ver que mistura super bem, ficou quase um marrom. Eu vou também testar aqui, bem rápido pra mostrar. Nossa, ficou até uma cor parecido um pouco com o neon aqui, né? Esse laranja com verde água. O lápis branco. Porque a gente sabe que o lápis branco, às vezes, pode acabar sendo um pouco deixado de lado. Principalmente na época que eu estudava, quando eu era criança. Não tinha tanto esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente não tinha tanta visibilidade para a arte, assim, como a gente vê hoje na internet. Então, naquela época, não se sabia muito bem para que servia o lápis branco. O lápis branco vinha nas caixas de lápis de cor, com mais cores, a partir de 24 cores, no caso, e hoje, até hoje, assim, na verdade. E o lápis branco era visto como um lápis inútil. Mas o lápis branco, ele serve justamente para você misturar toda essa gama de cores que você recebe na caixa de lápis de cor. E ele dá uma suavizada também. Olha só a diferença que já deu na homogeneização das cores. Dá pra ver que aqui no centro, que eu passei mais do lápis branco, as cores se misturaram super bem. Eu vou fazer mais um testezinho aqui do lápis branco e também do degradê, né? Eu adoro fazer degradê com lápis de cor. É muito satisfatório, pelo menos pra mim. E esse verde água, ele é muito lindo, ele é muito intenso, no caso. Ele é muito intenso, por isso que ele é tão bonito. E isso é da pigmentação do lápis. São super pigmentados. Outro ponto interessante desses lápis também é que, como você pode ter visto aqui nos testes de cores, que eles são muito macios para você usar e aplicar nos seus desenhos. São extremamente macios. Dá pra ver? Porque ele preenche muito bem a folha. Tanto se você faz mais fraco ou mais forte, como eu tô fazendo aqui. Então, quanto mais camadas você for usando e aplicando com eles, vai preenchendo mais ainda. E isso, a maciez é muito importante. Só que tem um porém quando você tem lápis muito macios, que é a ponta.
Geralmente, lápis muito macios, a ponta acaba quebrando mais fácil. Só que aqui na Compacto, nessa caixa aqui da Neopen, eu achei interessante que a ponta ela não se desgasta tão fácil assim. Eu fiz todos esses testes de cores sem apontar esses lápis ainda. E no caso que a gente viu lá na caixa, né, que eles apontam fácil. Ou seja, quando aponta, a ponta não tem que ficar quebrando. Então, eu já tô fazendo o teste aqui. E a ponta, ela fica bem fininha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui mais de perto. Não tem nenhum rachadinho aqui na ponta. Perdão. E ela ficou bem fina e fica mais fácil de colorir. Isso é até uma dica que eu deixo aqui no vídeo, que quando você deixa a ponta do lápis bem fininha para colorir, fica melhor. Fica mais suave. Eu vou apontar outra aqui, esse amarelinho que eu tô apaixonada por esse amarelo. Fazer o teste com ele também. E a ponta já tá ficando bem grandinha. Ele aponta super fácil mesmo. Realmente é o que promete na caixa. Essa ponta não tem rachaduras no caso, então pra quebrar vai ser bem difícil. E deixa eu fazer só um teste aqui, que eu tô forçando mesmo a minha mão. Não vai quebrar. Essa ponta é super resistente e isso é um ponto muito positivo quando se trata de lápis de cor. Macio, ponta super resistente, no caso aqui, e que aponte fácil também, né? Deixa eu apontar só mais esse laranja. Depois eu já vou passar para fazer um desenho e colorir com esses lápis de cor aqui. O nosso laranja também apontou super bem e a ponta não tem nem uma rachadura. Uma coisa que evita também de você ter rachaduras é não derrubar os seus lápis de cor. Pelo amor de Deus, não derrube seus lápis de cor. Se você tem o costume de não ter muita atenção e ficar derrubando os lápis de cor, vai ter mais chances da mina no centro do lápis, aqui, essa mina aqui, ficar rachada lá dentro. E quando você for apontando, quanto mais você aponta, mais a ponta vai se desgastando e vai quebrando no caso. Então, eu deixo essa dica aqui pra você também. E como eu disse, né, pra finalizar e pra colocar os lápis à prova mesmo, eu sempre gosto de finalizar com um desenho desde o início até a finalização dele. Claro que é um desenho mais simples que eu tô fazendo aqui, mas desde o esboço eu já quis fazer com o próprio lápis de cor. Eu tenho essa preferência porque fica mais fácil de colorir depois. E ele mistura super bem as sombras. Eu não faço sombra com lápis preto, acho que eu já falei aqui no vídeo, quando eu falei que o lápis preto ele é super pigmentado, eu só uso para dar alguns detalhes, mas as sombras eu gosto de fazer mais com tons frios, seguindo o círculo cromático, porque se você usa tons frios sobre tons mais quentes, dá aquela sensação de que você está misturando e criando uma cor marrom no caso. E como é uma caixa de lápis de cor que eu já tinha usado algumas vezes antes, eu já tenho um pouco de prática com esses lápis, mas acho que eu já até mostrei em algum vídeo por aqui, só que eu queria mostrar agora o desenho mais meio que do início ao fim. E ele mistura super bem, mesmo que eu não faça mais realismo aqui nesses desenhos, se você aplicar num realismo, fazendo camadas mais leves ainda do que essas que eu fiz aqui nesse desenho que eu estou fazendo, se você fizer aquelas camadas, como que eu posso dizer, por exemplo, fazendo movimentos circulares, que é o que mais é usado para fazer em desenhos mais realistas, eu acredito que mistura muito bem também, principalmente, né? Porque quando você faz esse tipo de trabalho com movimento mais circular, mais próximo ali, deixando o pigmento no papel, quando você vem com outras camadas para fazer a sobreposição, fica assim mais fácil de misturar. Porém, isso vai depender muito do papel também que você estiver usando. Se você estiver usando um papel muito fino, com a gramatura muito baixa, no caso, não adianta você fazer essas camadas com um movimento mais circulares, muitas camadas, porque às vezes pode até acabar estragando o seu papel. Mas de considerações finais mesmo, só para pontuar e finalizar o vídeo, esses lápis valem super a pena e eu recomendo demais, porque acaba sendo um investimento. Por ser 48 cores, aqui a gente tem várias cores,
como eu falei lá no início, o valor que ele está custando hoje está muito acessível. Claro que ele não é da linha profissional, isso aí eu esqueci de falar no começo, mas se você chegou até aqui, saiba que ele não é de linha profissional, ele é uma linha mais intermediária da Compactor. A linha profissional da Compactor eu ainda não conheço, mas da Compactor essa aqui é uma linha mais intermediária, mas ele já pode ser muito bem usado para fazer desenhos mais profissionais, porque mesmo usando lápis de cor escolar, esse aqui no caso ele passa a ser um escolar, entre intermediário a escolar, você já consegue fazer ótimos efeitos. Claro que você tem que saber mais de técnicas, mas por ser de 48 cores e tá nesse valor entre 49 a 59 reais, tá muito bom o preço nele, essa faixa de preço, e tá sendo um ótimo custo-benefício. Porque outras marcas, como o Faber-Castell, por exemplo, se você pegar uma caixa de 48 cores da linha escolar, vai estar bem mais caro que essa daqui. Então, eu recomendo essa caixa aqui para você, se você estiver procurando uma caixa de 48 cores, tá em dúvida, mas ainda não tá sabendo, não sabe como que são os lápis, quais lápis comprar, eu super recomendo essa aqui porque vai ser um ótimo custo-benefício para você. E eu vou deixando aqui o resultado do desenho, deu uma acelerada porque senão ia ficar muito extenso esse final aqui do vídeo. Mas eu espero que você tenha gostado dessa resenha aqui. Se você tinha dúvida em comprar esses lápis aqui, que tenha te esclarecido. E eu peço para que você deixe aqui nos comentários o que você achou desses lápis de cor. Se você acha que vale a pena ou se não também, vale a opinião de cada um. E lembrando que eu vou deixar o link desses lápis aqui na descrição do vídeo para você que está com vontade de comprar. E eu também peço para que você curta esse vídeo caso você tenha gostado e compartilhe com algum amigo seu que também é artista e que gosta de colorir com lápis de cor. E se você chegou até aqui no final, eu peço que você se inscreva no canal e que ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu estiver postando por aqui. Eu vou deixar aqui para você na tela a playlist com todas as outras resenhas de materiais de desenho que eu já fiz por aqui no canal. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.